Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, amigos, boa tarde, nossos queridos internautas. Que maravilha estarmos aqui. É uma festa quando nós adentramos o programa para estudarmos as obras de André Luiz. E nós estamos estudando nesta tarde o livro E a Vida Continua. O livro que nos fala como é que é esse relacionamento, como é esse processo que se desenvolve no mundo espiritual quando perdemos o corpo de carne. Ou seja, quando deixamos aqui na Terra o nosso corpo físico. E então seguimos com o nosso perispírito e espírito a outras dimensões. Dimensões essas compatíveis ao nosso processo psíquico, compatíveis ao nosso estado emocional, ao nosso estado de consciência. Portanto, quando nós paramos para refletir sobre essa mensagem de Jesus, nós lembramos muito do que ele dissera. Ora e vigia, porque vigiando, observando os nossos pensamentos, nós não iremos nos permitir cair em novas tentações, conforme nos diz o Pai Nosso. Uma lição, uma oração sublime, a qual ele nos ensinara há mais de 2000 anos. Portanto, para nós é uma grande satisfação tê-los conosco. Fique com a gente, faça sua pergunta, participe, faça seu comentário, compartilhe essa informação com outros amigos, dá o seu joinha e lá se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal porque com certeza você terá conteúdos de grande relevância e assim poderá aprender cada vez mais. E esse aprendizado permite a evolução do nosso espírito. Para tanto, nós vamos fazer, deixe o seu like, deixe o seu like, ative o seu sininho para receber as nossas informações. Informações que com certeza vai clarear, alumiar ou iluminar o nosso espírito. Vamos prosseguir então, fazendo a nossa prece inicial. Querido amigo Jesus, neste momento, nós te convidamos para vir ficar conosco, para nos envolver na luz esplendorosa de amor
Que essa luz restaure o nosso bom ânimo, a nossa vontade firme de seguir o propósito, a razão a qual nós estamos reencarnados. Por isso, Jesus, nós já te dissemos, muito obrigada. Muito obrigada por ficar conosco. Muito obrigada por nos amar tanto. Muito obrigada por ser tu, a mensagem sublime de amor, para nos servir de exemplo. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, nós estamos estudando o livro E a Vida Continua, de André Luiz. E como nós sempre costumamos fazer, nós lemos cada parágrafo e vamos conversando sobre ele para saber o que é que o nosso querido André Luiz, juntamente com Chico Xavier, deseja nos transmitir. Qual é a mensagem que ele nos traz? E hoje nós estamos aqui no livro dessa edição, né? Porque às vezes a pessoa tem o livro em várias edições. Aqui, dá para ver, deixa eu ver. Isso, E a Vida Continua. E nós estamos na página 103, no capítulo 13, no capítulo 14. No capítulo 13, fica aí confundindo os internautas. Capítulo 13, tarefas novas. E prossegue André Luiz falando para nós. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem sejam feitas e mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado dos outros, as garantias do nosso próprio bem. Observe o que é que ele traz aqui. Nós somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las. Nesse instante, nos é interessante lembrar quando Jesus traz essa parábola, a parábola dos talentos. Então, já deixa claro para nós que nós somos portadores dessas potencialidades, que cabe a cada ser desenvolvê-las, desenvolvendo umas, ampliando outras, resgatando assim as nossas infinitas capacidades para realizar as mais diversas coisas, as mais diversas atividades. Nós somos seres múltiplos no que diz respeito às nossas capacidades. Sendo múltiplos, não vamos nos deter apenas em uma coisa. Por exemplo, há pessoas que... eu já sei fazer um jardineiro, já sei cuidar de jardim. Então, não se propõe a aprender uma outra profissão. À época, quando eu estava fazendo o cursinho para o vestibular, e aí uma professora de literatura, ela dizia assim, nós, brasileiros, precisamos ter mais de uma profissão. Por quê? Para quando uma não estiver dando certo, não estiver dando dinheiro, a outra está. Então, é bem interessante isso, porque vale a pena termos outros, despertar, nos permitir esse despertar de talentos, como também desenvolver novas potencialidades para contribuirmos de forma significativa com o meio que nós estamos e de maneira muito especial com o nosso planeta, com o desenvolvimento do ambiente que nós estamos e principalmente o crescer, a harmonia, o trazer esse elo de paz universal quando nós estamos ocupados e nos envolvendo com tarefas meritórias. Isso é grandioso, vale a pena fazermos dessa forma. Olá, Selenita, boa tarde, tudo bem? Como vai? Boa tarde, tudo bem. Muito bem. Desculpa por entrar agora. Nós estamos, então, com o livro E a Vida Continua. Estamos aqui, você vai se encontrando e quando a gente vai lendo e prosseguindo para que os nossos internautas não venham perder nada daquilo que nós estamos estudando sobre a obra. Atingindo a orla escura da esquisita povoação que começava. Aqui e além surgiam criaturas andrajosas e aleiadas. Aqui é quando sai Evelina Serpa e Fantini para observar o entorno do local em que eles estavam.
E aí, então, André Luiz descreve dessa forma: uma orla escura da esquisita povoação, pessoas andrajosas e aleadas, isto é, pessoas que se colocam nessa posição psíquica, pessoas que acreditam que morreu, acabou. Então, os nossos irmãos que se envolvem com esse campo energético, desencarnados, creiam vocês, queridos amigos, eles dão um trabalho fora de sério para a equipe espiritual. Por isso que é interessante nós começarmos a estudar agora, entendendo que somos esses seres eternos. E na condição de espíritos eternos, um dado instante, nós vamos despertar em outro plano, sem um corpo físico. Muito bem, Selenita? Sim. Se encontrou aí? Sim. E você leu assim, atingindo a orla escura da esquisita povoação, não é isso? É isso, já lemos isso aí. E Sim. ele prossegue. Não se pode afirmar fossem criaturas análogas ao mendigo de alguma praça terrena, em penúmbria. Esse ou aquele habitante do imenso arrabalde dava uma ideia de pessoas que o orgulho ou a indiferença tornavam espiritualmente distantes. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Não se podia afirmar fossem criaturas análogas aos mendigos de alguma praça terrena. Não se pode dizer isso. Esse ou aquele habitante do imenso arrabalde dava uma ideia de pessoas que o orgulho e a indiferença tornavam espiritualmente distantes. E assim a gente percebe os comportamentos que nos deixam, que nos tornam distante dessa grande mensagem crística. Que comportamentos são esses, Selenita? A vaidade, a falta de caridade, a ganância, a injúria, atitudes essas que vão se agregando ao perfil daquela pessoa, e quando elas passam para a erraticidade, todas essas mais qualidades as colocam num estado em que elas não conseguem captar as emanações positivas que estão em torno dela. Então, elas só conseguem vislumbrar escuridão e continuam apegadas à ambição e à mesquinhez com que elas trabalharam, se mantiveram durante toda a vida terrena. Uhum. E quando a pessoa se envolve com essa tarefa de só ter, acaba que, de fato, promove esse distanciamento. Há um desenho animado que vai falar sobre a história de Ruth. E a gente lembrando que vai ter um jovem, né? Saá, e alguma coisa assim. Ele só se preocupa apenas e tão somente com dinheiro. Ele só quer reservar dinheiro. E aí, quando Ruth aparece, que antes, olha só como é a situação antes, Selenita. Antes, se a mulher ficasse viúva, ela podia casar com o parente mais próximo. Sim. Como o marido dela havia morrido, ela então, o parente mais próximo, era um que só pensava em cuidar do dinheiro, só pensava em comprar terras. E aí, então, Quebé, o nome dele é assim, no filme, né? Que vai tentar dizer para ele, quando ele diz assim, olha, ela tem terra, ele, que maravilha, eu quero essas terras. Mas, para você ter as terras, você vai precisar casar com ela e ainda por cima levar a sogra dela. Casar com a mulher, comprar roupa para ela, cuidar dela, levar a sogra, teria que ter uma casa maior, arrumar a casa. Ele diz, não, eu desisto dessas terras, pode ficar, primo, pode ficar. Aí o outro primo, que ele vinha primeiro, tem que ter esse respeito, né? Tinha esse primo, ele era mais próximo, e ele era mais distante. O que de fato queria casar com Ruth era primo mais distante. Então ele usou uma forma bem interessante de convencer o outro a abrir mão
das terras, porque também iria abrir mão de Ruth, com quem ele queria casar. Então, pessoas dessa forma, a gente percebe que ainda prossegue por aqui. Isso foi lá no tempo de Ruth, lá depois de Jesus? Não, Ruth é antes de Jesus. Ruth é antes de Jesus, porque Jesus vai fazer parte, na genealogia, ele vai fazer parte da família de Ruth. Porque Ruth teve um filho, o filho dela teve outro filho, esse outro filho vai ser pai de Davi. E Jesus faz parte da família de Davi, dessa geração aí. Sim. Então, de alguma forma, Ruth já fazia parte desse caminhar do mestre. E hoje a gente percebe, Selenita, as pessoas ainda nesse envolvimento não preocupam-se em alimentar o espírito. Porque nós alimentamos o espírito todas as vezes que temos atitudes em palavras, em gestos, em pensamentos, onde nós nos beneficiamos e beneficiamos o outro. Sim. Não é assim, minha querida Selenita? Sim. Sim, exatamente. A gente, quando faz o bem ao outro, você faz pensando no outro, em ajudar o seu semelhante. Mas, aos olhos de Deus, você ajudou, sim, alguém que estava naquele momento precisando de um conforto, de um amparo, mas você deu um passo em direção à evolução. Então, você é muito mais beneficiado. Nós damos um passo, sempre damos um passo em direção ao processo evolutivo, quando ajudamos alguém. Sim, isso aí você dá uma passada. Aí nós damos uma passada larga nesse sentido, né? Quem não tem uma formação cristã, uma formação assim depurada, não percebe isso, mas nós que estudamos o Espiritismo sabemos disso com toda certeza. Muito bem, é por isso que é bom atentar. Ou a indiferença tornavam espiritualmente distantes daqueles espíritos que se mantiveram com a consciência presa no ontem, presa no passado. Continua a leitura, Selenita, por favor. De par com esse gênero de transeuntes, outros apareciam entremostrando ironia e desprezo na mímica escarnecedora com que apontavam os viajantes ou a estes se dirigiam. Quase todos exibiam roupas estranhas, cada qual obedecendo às condições e dignidades a que supunham pertencer. Eles estavam ainda sem a convicção de que eles estavam já no mundo espiritual. Eles continuavam pensando que estavam pisando no planeta Terra, no lugar onde eles mereciam deferências, mereciam respeito esse imposto provavelmente por sua condição financeira, sendo que na vida espiritual, esses bens materiais, eles não têm qualquer valor. Então, eles estavam absolutamente equivocados, enganados, equivocados e sem querer aceitar a nova realidade, e agarrados ainda à vida terrena com seus valores materiais. Esse dinheiro, esses bens materiais, só terão valor no mundo espiritual se soubermos utilizá-lo. Utilizando, sim, naturalmente, que por o nosso próprio gozo, mas também buscando dar qualidade de vida, buscando oferecer situações da melhor forma possível para aquele que está à nossa volta. Que é esse, sim, o grande propósito, quando nós chegamos ao plano físico, portadores de toda essa opulência, de toda essa riqueza, com este objetivo. Utilizá-la a nosso favor, mas também saber compartilhar com aquele que nada tem. É o grande propósito do processo da riqueza. Mas espera ainda, reencarnar na condição de rico não é uma prova desafiadora? Tanto condição de rico quanto pobre. Ambas são desafiadoras. Porque o pobre pode levar o ser digamos aí, a repugnância, a revolta, a raiva, a todos esses sentimentos negativos. Já o rico pode levar ao excesso. E os excessos de tudo. E esse excesso de tudo pode, certamente,
também conduzi-lo a situações não muito agradáveis no mundo espiritual. Portanto, as duas provas são desafiadoras. Por isso que é preciso a gente estudar para compreender isso aí. Pode falar, Serenita. Sim, pois é, porque para o rico, o desafio é sutil, mas é muito mais pesado. Veja bem, ele está ali na zona de conforto dele, né? Cercado de facilidades, de luxo, de conseguir ter em mãos tudo de material que ele desejar. Isto é uma porta aberta para o egoísmo, o egocentrismo. Ele está tão bem, desfrutando de tantas coisas boas, por que ele há de se preocupar com quem nada tem? Com quem não tem o que comer, não tem como educar, como financiar educação para os filhos, para que tenham condição de vida melhor. Então, ele está muito confortável ali e os outros, para ele, são exatamente os outros, não fazem parte do mundo dele. Eles não conseguem enxergar além dos limites do seu conforto e do seu luxo. E isso é muito desafiador, a pessoa conseguir quebrar esta redoma em que ela está e colocar o pé fora do seu mundo restrito e enxergar no outro um ser humano. Muito desafiador. Enquanto que o pobre passa por muitas vicissitudes, é verdade, mas ele, pelas vicissitudes que ele passa, ele consegue enxergar a dificuldade do outro, porque a dificuldade do outro provavelmente está muito próxima da dificuldade dele. Então, há uma maneira mais próxima, mais imediata dele interagir com o seu próximo. O que tem a condição boa, ele fecha os olhos, ele está dentro da redoma, está inteiramente confortável e protegido. Por que ele vai abrir mão de todo esse viver de facilidades para pensar em quem poucas facilidades tem, em ajudar o semelhante? Então, são duas situações, de fato, muito difíceis e muito desafiadoras. Eu não diria difícil, apenas desafiadora, Serenita, porque elas são possíveis de serem vividas, tanto é que nós temos aí centenas de pessoas vivendo muito bem dentro da riqueza e sabendo compartilhar essa riqueza. É só buscar inspiração no alto e com certeza nós vamos encontrar essa solução. Vamos prosseguir então com a leitura. Uma pergunta desfechada por Fantini. Pois Evelina e ele eram os únicos adventícios na equipe socorrista. Cláudia observou. De modo geral, os milhares de irmãos que se obrigam nestas garagens não se aceitam como são. Aí uma outra questão interessante para a gente trazer. Olhe, milhares de irmãos que aqui estão não se aceitam como estão. E na atualidade a gente percebe quantos irmãos e quantas irmãs não se aceitam como são hoje, nesse momento. E quando chegar lá, será que vai ser diferente? Não. Vai ser diferente. Por isso, a razão, o convite, o chamado, enxergue-se, olhe para você, olhe no espelho e se veja, se valorize, se ame. Tem toda essa questão para a gente estar atentando. E ame ao seu próximo. Oi? E ame o seu próximo, não é? Pois é, mas olha, Selenita, à medida que a criatura humana ela já tem um propósito, ela já olha para si, consegue se amar, naturalmente, ela tem esse olhar mais caridoso para com o próximo. Isso é natural. A não ser aquelas pessoas que ficam presas em si mesma, olham apenas o seu umbigo, não têm a preocupação de levantar o seu olhar para perceber que existe pessoas à sua volta que, de alguma maneira, necessitam do seu apoio. Poderíamos dizer assim que na sociedade atual é um grande
seria extremamente desafiador alguém que está nesse convívio e não olhar para os lados para perceber quantos irmãos estão em situações doloridas. Né? Porque eu ia falar um negócio, o menino colocou aqui, graças a Deus que eu sou vegano. Ai, ai. Porque assim, as pessoas estariam ao seu lado e muitas vezes é aquela mais, como disse Jesus, é aquele mais próximo que está passando por determinadas dores, determinados sofrimentos, e o outro nem percebe. Mas para ele perceber, ele precisa erguer os olhos e ter essa sensibilidade para sentir a dor do outro. Compreende, Selenita? Sim, sim, exatamente. É você sair da sua redoma, né? Você Sim. conquistou um pedaço de chão, falando de uma maneira simbólica, um pedaço de chão, e aí você enterra o umbigo como avestruz, entrega. Você não, nós nos enterramos ali e não queremos saber o que está acontecendo ali fora, a um passo adiante de você, na casa vizinha de você. Vou citar uma coisa assim da atualidade muito interessante. Até agora nós falávamos assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, quantos casais poderiam ter sido socorridos quando se desencontram, quando se desentendem, mas as pessoas tinham esse falso respeito. Isso é um falso respeito. É um comodismo muito grande você ver pessoas se degladiando e você, para não se indispor nem com um nem com o outro, você fecha os olhos e deixa a coisa lá rolar, e muitas vezes com resultados desastrosos. Ainda bem que agora está começando a se dizer, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Eu recebi um comunicado, por ser síndica no prédio que moro, de que em caso de desentendimentos, ameaças de agressão, qualquer coisa assim, existe uma lei agora que obriga que o síndico ligue para a polícia, para que a polícia venha e intervenha. E há um tempo atrás era uma questão de elegância, de respeito. Não, estão brigando lá, é coisa lá deles, nós não temos nada a ver com isso. Então, isso de uma maneira ampliada, nos deixa assim, só pensando em nós e nos nossos, nos que são próximos a nós. Então, é uma caminhada longa, mas a gente está caminhando nesta direção, de incluirmos os outros com as suas coisas agradáveis, mas também com seus problemas no nosso mundo. Somos todos irmãos. Somos Sim. todos irmãos por sermos filhos do mesmo Pai, de Deus. Então, como podemos não nos importar com o que acontece com o outro? Apenas porque ele não mora na minha casa, apenas porque ele não nasceu no mesmo grupo familiar que eu. Então, isso daí faz uma grande diferença. É bom você trazer essa fala, Selenita, porque o mês passado nós estávamos no agosto lilás, se eu não me engano, era contra essas violências. A violência, sim, ao feminicídio, a violência doméstica contra a mulher. O mês passado estávamos com essa campanha. E agora nós estamos com a campanha do Outubro Rosa. Mas esse assunto, no que diz respeito ao feminicídio, à violência contra a mulher, no meu pensar, é algo constante. É algo que a gente precisa estar falando, conversando, confabulando constantemente. Ainda ontem, eu estava até comentando com a minha mãe, enquanto eu aguardava a entrega de um documento, vendo uma reportagem, o quanto aumentou o número de mulheres sendo assassinadas pelos seus ex-companheiros. Isso é, assim, assustador. Aí passou uma cena de uma jovem, ela é frentista, estava trabalhando, e o rapaz chegou, ele já chegou atirando. Chegou, atirou, ela caiu, ele saiu do carro e deu mais tiros.
Então, isso realmente é um absurdo, gente. São pessoas... Mas sabe o quê? O que a gente pode... A análise que a gente pode fazer disso, Selenita, os pais, perdoem-nos, mas isso vai da educação doméstica. Por que, Renil, da educação doméstica? Aquele ser que foi educado só ouvindo sim, nunca ouviu não, aquele ser que tudo que queria tinha nas mãos, foi educado assim, e quando alguém na sociedade lhe diz não, ele não aceita. Então, a pessoa que lhe disse não, para ele tem que ser punida. Logo, isso é o processo educacional. Então, você, mãe que nos ouve agora, reveja seu conceito de educação. O filho, ele precisa saber, entender o que é sim, sim, não, não. Porque ele entendendo isso, ele vai compreender quando alguém diz assim, ó, fulano, não dá mais, eu não quero. Acabou, segue tua vida, vai tocar seu barco, vai buscar uma outra pessoa que está te esperando, que quer você desse jeito, vai tocar o seu processo. E aquele que diz que não quer mais, deixa ele seguir sua jornada. Não a pessoa, porque não quer mais, o outro vai e subtrai a vida do outro. Não, isso realmente é algo abominável e precisa ser revisto, precisa ser analisado. Eu penso que a lei da penha só não é o bastante, é preciso ter uma intervenção mais significativa da sociedade. Isso é importante. Mas, Selenita, vamos aproveitar o momento e vamos então para as perguntas. Responder as perguntas dos nossos internautas. Nós temos aqui 3 perguntas que vai de Saulo Matias, lá de Vila Sônia, Piracicaba, São Paulo. Messias Denis, Itaí Bibi, São Paulo. E também de Sofia Maria, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Então, nós vamos confabularmos sobre as perguntas desses queridos internautas que, com muito carinho e nós, com muita honra e satisfação, estaremos respondendo as perguntas deles. A primeira é de Saulo Matias. Ele diz assim, no plano espiritual, reconhecemos e somos reconhecidos por todos aqueles a quem fizemos bem e também por aqueles outros que fizemos mal. Hein, Selenita? Somos reconhecidos por quem fizemos bem ou contrário? Podemos ser reconhecidos, sim. Depende do estado de evolução em que nos encontramos, de evolução de aceitação e de compreensão que nos encontramos na erraticidade. Porque, como já vimos aqui, logo ao chegar, muitos não têm nem noção de que eles já partiram daqui da vida terrena e que reingressaram no mundo espiritual. Tem dificuldade, a exemplo da personagem principal daqui desse livro, da senhora Fantini. Então, é uma dificuldade grande que alguns espíritos têm em aceitar isso. E nessa condição de não aceitação, eles só conseguem enxergar dentro de um horizonte que o grau de compreensão dele, no momento, permitiu. Claro que eles podem e vão adquirindo conhecimento, vão evoluindo, e à medida que vão evoluindo, vai se ampliando esse horizonte deles. Aí eles começam a encontrar pessoas amigas, conhecidas, familiares, e que, assim como eles reconhecem familiares, pessoas que aqui tiveram uma interação positiva, também vão encontrar pessoas com quem se desentenderam, com quem a interação não foi tão positiva assim, mas vão se reencontrar e vão se olhar, provavelmente, com um olhar mais caridoso, um olhar mais cristão, na medida que já adquiriram compreensão na vida espiritual. Enquanto que tem espíritos que eles passam o tempo inteiro guardando aquele sentimento, quando eles estão em zonas assim não muito claras, com aquele sentimento, com aquela revolta para com pessoas. Então, é preciso que eles sejam tratados, que eles sejam esclarecidos, para que, com a devida compreensão, eles comecem a colocar cada coisa em seu devido lugar.
Então, eles se reconhecem, sim. Sim. Eles se reconhecem. Eu gosto muito do fato de Bezerra de Menezes, quando estava ele ainda um tanto adormecido, quando ele acorda, vê aqueles cânticos belíssimos, aquela música maravilhosa, são as pessoas que foram dar as boas-vindas a ele. Então, isso é extraordinário. O próprio Fantini e Evelina, eles se reconheceram, apesar de terem se conhecido tão rapidamente, enquanto estavam encarnados, mas chegando no plano espiritual, eles se reconhecem. Sim. O que pode acontecer, Saulo, é o seguinte: as pessoas a quem você fez mal, né? Vamos dizer assim. O que pode acontecer é o seguinte: você pode estar no estágio tal, né, de elevação espiritual, que aquelas pessoas a quem você fez mal, eles não conseguem lhe atingir. Tá? Vamos lembrar também do caso de Missionário da Luz, o caso Missionário da Luz de Segismundo e Adelino. Adelino não tinha como atingir Segismundo, porque ele já estava no mundo espiritual em um outro estágio de evolução. Mas mesmo ele estando cá em cima, no estágio de evolução, já caminhado, ele precisa vir para se reajustar com Adelino. Percebe, Saulo? Então, quem já está mais evoluído, nessa compreensão, vai encontrar aquele onde ocorreu qualquer situação de desavença ou de desencontro, para então se reajustar. De ambas as formas, fazendo bem ou fazendo mal, nós podemos nos reencontrar. Porém, a quem você fez o mal, ou quem o mal de alguma forma, ele normalmente é nós que saímos da evolução das esferas mais altas para vir até eles. Porque nós já entendemos, você já entendeu, você já está mais evoluído. Aí você vem àquele onde o mal aconteceu para então promover essa reconciliação. Ok? Muito bem? Vamos agora para a próxima pergunta. A pergunta próxima é de Messias. Podemos reencarnar sempre na mesma família, tendo os mesmos pais e familiares? Podemos mesmo mudar constantemente, inclusive, de lugar, raça e sexo? Sim, claro que sim. Claro que podemos encarnar na mesma família, aonde desdobramentos de uma vivência, uma experiência anterior tem continuidade, reconciliações, sentimentos de empatia para com o outro, enfim, uma reaproximação. Há prolongamento de afetos, sim, mas também podemos nascer em outros grupos, porque precisamos viver experiências tais que só podem ocorrer num lugar do outro lado do planeta, onde estarão outras pessoas, e que não necessariamente você vai arrastar com você toda a família que você teve nessa sua última vivência terrena. Então, ambas as coisas podem acontecer. Uhum. E é importante que aconteçam para nós ampliarmos os nossos laços. Emmanuel vai dizer no livro Pão Nosso, granjeai amigos. E para granjear amigos, é de suma importância estarmos em outros campos, em outros núcleos. Mudar constantemente de lugar, sim, mudamos de lugar, mudamos de raça e também mudamos de sexo. Por isso que afirma no Livro dos Espíritos que o espírito, ele não possui sexo. E para nosso conhecimento, a uma certa feita, Chico estava em São Paulo, na casa de uma amiga, e aí então a amiga estava em outro espaço, quando chegou, o vê chorando. Aí pergunta: Chico, por que você está chorando? Ele diz assim: é porque eu acabei de receber a resposta do que eu havia pedido ao nosso Senhor Jesus Cristo para reencarnar novamente no Brasil. Mas aí ele recebeu a resposta de que não. Ele não iria encarnar mais no Brasil, e quando Emmanuel voltar
ao mundo espiritual, Chico vai reencarnar em Jerusalém. Então, a gente percebe que essa família a qual ele tem muito amor, a família brasileira, mas ele é convidado para ir a outra nação. Ir a Jerusalém, levar a mensagem de Jesus, levar o seu amor. Hã? Você falou que Sim. Não, eu disse sim, concordando com o que você está dizendo. Levar esse amor, levar essa mensagem que consola e liberta. Então, a gente pode estar sempre mudando de família, mudando. Agora, outra coisa, viu, Saulo? Saulo, não. Messias, esses laços não se perdem. Digamos, Selenita faz parte da mesma família, mas ela precisa reencarnar, vamos dizer, no Canadá. Mas a qualquer momento que ela se encontrar com esses familiares, eles vão se reconhecer pela afinidade, sabe? Se reconhecem, se reencontram, e esse amor vai brotar naturalmente. Ok? Fica claro aí? Messias, Denis. Vamos então ver a de Sofia. Sofia diz assim: posso ou não posso planejar minha próxima encarnação? Que fatores espirituais fariam que pudesse ou não pudesse planejar? Isto é, em síntese, podemos ou não planejar nossa próxima reencarnação? Podemos planejar nossa próxima reencarnação, sim. Podemos participar do planejamento. Inclusive, a gente vem já sabendo o roteiro, o que está traçado para essa nova encarnação. Porém, e os espíritos rebeldes? E os espíritos que ainda lutam contra as leis de Deus? Os que precisam vir para passar por vivências que lhe coloquem no caminho esperado. Então, esses não vêm de bom grado. Esses estão vindo como uma provação. E sendo assim, eles não estão de acordo com nada. O planejamento vai ser feito, sim. Ele é chamado para participar, sim. Mas ele não quer participar porque ele se recusa a vir. Ele não está alinhado ainda, apesar de já estar no mundo espiritual, ele não conseguiu ainda desenvolver a sensibilidade, a consciência, a ponto de saber que é a lei natural, que você vai vir, que você vai passar por provas e também por expiações, se for o caso. E no caso dele, ele não se acha ele não se acha merecedor de passar por expiações. Ele ainda está num grau de rebeldia tal que ele vai vir mais ou menos forçado, e o planejamento que foi feito, ele termina não tomando conhecimento, não aprovando, e também sequer tomando conhecimento, que ele se recusa. Existem essas duas situações, sim. Existe a reencarnação compulsória. O que é essa reencarnação compulsória, Sofia? É quando os espíritos eles não possuem nenhuma condição de projetar a sua reencarnação. Então, espíritos beneméritos normalmente são benfeitores deste ser que os auxiliam, projetam tudo, organizam tudo para que ele possa reencarnar. Porque para ele, o reencarnar vai ser o remédio, é o alívio mais próximo. Percebe? Mas, conforme disse Selenita, ratificando todas as pessoas que possuem condição psíquica para o projeto reencarnatório, ele participa, ele interfere, ele opina e geralmente tomando as melhores decisões para sair vencedor dessa reencarnação. A gente nos faz lembrar, Selenita, ainda do livro Missionário da Luz, quando Anacleta vai reencarnar com 4 filhos deficientes físicos. Capítulo 13, Missionário da Luz. 4 filhos deficientes físicos, em função da sua negligência quanto mãe na encarnação anterior. Então, o projeto dela já estava pronto. Aí o que ela fez? Ela foi lá e pediu licença pediu para que fosse mexida uma glândula, porque ela queria reencarnar com uma feiura. Então, observe
quanto nós dilatamos a nossa percepção, a nossa compreensão, a nossa sensibilidade, que a gente vê o que é melhor. Então, ela achou melhor ter um corpo feio do que ter um corpo bonito, para então não servir, não ser uma prova mais desafiadora para ela, já que ela vinha na condição de ser mãe para 4 filhos em estados delicados a nível psíquico. Eles trariam um transtorno psíquico grave, né? Grave, e para justamente ela reconduzi-los ao caminho do bem, à proposta de pessoas moralmente corretas. Né? Muito bem. Perguntas respondidas, vamos continuar então com o nosso estudo. Pode prosseguir, Selenita. Habituaram-se de tal maneira às simulações, aliás, muitas vezes necessárias, da existência física, que se declararam ofendidos pela verdade. Meu Deus do céu. Quer dizer, o molde físico para eles era algo tão natural que eles não admitem a possibilidade de ter perdido o corpo físico. É isso que ele está dizendo. A experiência física de que se declararam ofendidos pela verdade. Viveram anos e anos na esfera carnal, desfrutando essa ou aquela consideração pelos valores de superfície que exibiam. Enfatuados. E não se conformam com a supressão dos enganos e privilégios imaginários de que se alimentavam. Narcisos, narcisos fixos à própria imagem na retaguarda. Muitos se transferiram diretamente da vida física para a região nebulosa sobre nossa vista. E outros muitos habitaram, logo após a desencarnação, cidade de recuperação e adestramento, semelhantes à nossa. Entretanto, à medida que se evidenciavam, tais quais ainda são, na realidade, absolutamente sem qualquer simulacros dos muitos que valiam na instância terrestre. Mas, antes de seguir a leitura, vamos compreender esse parágrafo, Selenita. Ele é bem rico, como todo livro é rico, mas esse parágrafo ele traz coisas que a gente precisa destrinchar e confabular. Fique à vontade, Selenita. Sim, sim. Pois é como nós falamos anteriormente. São irmãos, são seres que viveram embevecidos pelos bens materiais, cultuando a beleza física, cultuando os bens, o luxo, a riqueza, e que não aceitam agora estarem despojados de tudo isso. Como eles não conseguiram ainda formar sua consciência da razão de viver, do que seja a vida aos olhos de Deus, de que forma nós fomos designados para agir, eles não conseguem perceber nada disso e, portanto, eles acham que todos aqueles bens materiais de que eles desfrutaram eram propriedade deles, eram coisas intrínsecas e que nunca eles se despojariam daquilo. Então, eles não conseguem aceitar que na vida espiritual aquelas vestes luxuosas, os seus costumes sofisticados tenha algum valor. E isso para eles, assim, eles estão tão arraigados nisso e não perderem esses valores, não perderem esses privilégios, que eles não conseguiram ainda pousar os pés no chão, como o casal que como é que diz, que em torno do qual se desenrola essa história, que aos poucos
né? O Senhor já traz consigo um pouco dessa consciência que foi aprimorando. E a senhora veio sem consciência nenhuma, mas agora ela já consegue enxergar um pouco além, diferente da forma de quando ela chegou. E esses personagens que estão citados aqui agora são aqueles que não conseguiram ainda enxergar nada do que lhes é apresentado na vida espiritual. Estão inteiramente presos aos valores da vida material. É essa situação em que eles se encontram. E por isso não conseguem sair dessa zona nebulosa que a mente deles criou para eles. Eles não conseguem sair e acreditam que são os tais. Os tais. Assim como nós temos núcleos com o mesmo pensamento, com o mesmo comportamento no plano físico. Sim. Por isso que quando Kardec diz assim, olha, quando você morre, não significa dizer que lá você agora é santo, que mudou os seus hábitos, não. Permanecem os mesmos hábitos. Aí, nós mantemos os mesmos hábitos. A gente pode estar... aqueles que têm essa consciência da espiritualidade podem morrer, ok, já estão no outro corpo físico, maravilha, beleza, vamos tocar a vida, vamos continuar estudando, aprendendo. E aqueles que nada sabem? E querem continuar sem saber. Uhum. Desejam manter-se nesse estado de ignorância. Quando ele fala aqui, ó, narcisos fixos, a própria imagem na retaguarda. São os narcisistas que nós falamos hoje. Esse comportamento narcisista é algo absolutamente preocupante, porque é desse narcisismo que está sendo consequência de muitas violências em todos os aspectos. Estimula o ser, desenvolve a criatura a tornar-se dependente dele, para depois, dentro dessa dependência, ele começar a maltratar. É algo tão doentio, o processo do narcisismo, que ele pode levar o outro até um estado de loucura. Espera ainda, onde é que eu estou? É algo muito sério a questão do narcisista. Não é assim, Selenita? Sim, com certeza. O narcisista, ele só consegue, ele está tão preocupado com ele mesmo, com a beleza que ele possui, com os bens maravilhosos que ele possui. Ele vive deslumbrado de uma tal forma que ele não pode ser sensível, ele não consegue ser sensível a outra pessoa. E se essa outra pessoa está no seu caminho e começa a reclamar, a pedir a atenção dele, que ele desconcentre de ficar olhando só o seu próprio umbigo, isso incomoda muito. E ele pode ter reações surpreendentes por conta disso. O que você citou há pouco, num casal que se separa, em que uma das duas partes não aceita a separação de jeito nenhum, faz parte desse processo. É tipo assim, quem é ele ou quem é ela para me dizer que não me quer mais? Por quê? Porque eu me acho o máximo. Então, não posso aceitar que outra pessoa esteja dispensando a minha companhia, dispensando o meu companheirismo, já que eu me acho tão interessante e tão belo, né? Então, esse narcisismo é uma coisa que, se não trabalhada, pode se tornar uma arma muito perigosa na mão de cada um de nós. Nós podemos nos tornar pessoas desagradáveis, pessoas ríspidas, ou até pessoas violentas por conta de um narcisismo não trabalhado para que seja dominado e contido. Muito bem. E seguindo a leitura, pode prosseguir, Selenita, por favor? Sim. Contra a luz espiritual. Contra a luz do mundo espiritual... Espera que minha iluminação ficou ruim. Contra a luz do mundo espiritual, que nos expõe à mostra a natureza autêntica, uns diante dos outros, e fugiram de nossas
coletividades, asilando-se no vale de sombras geradas por eles mesmos. Aí, na penumbra criada pela força mental que lhes é própria, com o objetivo de se esconderem, dão pasto, em maior ou menor grau, às manifestações da paranoia a que todos se afeiçoam, entregando-se igualmente, em muitos casos, a lastimáveis paixões que procuram debalde saciar até as raias da loucura. Pode explicar, senhora Anitta, pode falar Pois aqui. é estendendo o que tínhamos acabado de falar, que isso pode chegar às raias da loucura. Uma pessoa que passa a vida sem um controle psíquico por parte, primeiramente, dos pais, e depois por sua própria iniciativa, ela não procura se conhecer, esse se amar de que tanto falamos, ele, na realidade, ele quer dizer se conhecer, porque quando você procura se conhecer, você vai conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e, portanto, poder atuar no sentido de multiplicar o que nós temos de positivo e tentar minimizar, educar o que temos de não tão positivo assim. Então, isso é uma coisa grandiosa e necessária. E aí você está agindo, nós estamos agindo com amor a nós próprios. Nós estamos querendo nos conhecer, porque nos conhecendo poderemos nos melhorar, ajudando na tarefa da evolução espiritual. Lá temos os nossos mentores que estão ali todo o tempo, nos tutelando, nos monitorando, mas vistos por nós, e aqui nós não estamos vendo os nossos mentores, mas também estamos sendo monitorados. E essas ações de você se conhecer, e com isso você procurar, essa ação de eu me conhecer, e com isso eu procurar me melhorar, eu estou ajudando na tarefa evolutiva, estou ajudando na minha própria evolução. Então, isso daí é... E, consequentemente, quando nós percebemos essa mudança, isso é perceptível no grupo que você faz parte. E sendo perceptível, as pessoas nos tomam como exemplo. E aí buscam viver algo similar. Já não é mais a mesma coisa. E isso vai reverberar também quando sairmos desse corpo físico. Jesus, ele... É coisa a falar, porque Jesus ele é extraordinariamente fabuloso nas suas colocações. Quando ele nos convida a viver isso. Quando ele vive, sendo o exemplo vivo desse processo, e fala para nós, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Ele deixa claro isso, nos estimulando a fazer tudo aquilo que ele fez. Porque ele nos mostra um roteiro. Ó, o roteiro é esse. Eu gosto muito da fala, quando ele diz assim, ó, Jesus não veio salvar ninguém. Ele veio só trazer um roteiro porque já tinha mandado muitos profetas. Não viveram como ele viveu, então ele vem viver para dizer, é por aqui o caminho. Vão e façam. Façam, porque com certeza vão alcançar o reino de Deus. E aí ele chama atenção para dizer, o reino de Deus não está lá distante, está aqui. Que nós somos essa centelha divina. Ele vai para além. Eu sou apaixonada pelas obras de Jesus, porque quando ele empodera a mulher, quando ele liberta a mulher que não tinha nenhum valor de nada. Os animais tinham um valor mais significativo do que as mulheres. E então ele vem e resgata toda essa história. É realmente um profeta extraordinário. É um profeta fora da caixa, como disse, fora da curva. Era um profeta que veio para modificar a história e ele cumpriu essa tarefa. E aí vai dizer assim, o Fantini. Evelina, irmão Cláudio, lembrou Evelina, o senhor já penetrou nesses sítios, atingindo algum ponto distanciado da orla? Já acompanhei diversas caravanas de fraternidade e socorro, utilizando veículos diversos, alcançando praças estabelecidas muito longe de nós. E que viu
cidades, vilarejos, povoações e aldeamentos vários, em cujo seio espírito de inteligência cultivada e vigorosa, mas profundamente pervertidos, dominam enormes comunidades de espíritos menos hábeis no comando das situações, contudo, tão pervertidos, via de regra, quanto eles mesmos. Olha o que nós estamos falando, que não é porque desencarnou, mudou a sua condição. Não é por aí. É aquele alerta. Com o que nós estamos sintonizando? Ele deixa claro. Eu já fui a sítios, vilarejos, cidades, povoamento, mas sendo comandado por inteligências voltadas para os aspectos negativos. Seres inteligentes, mas infelizmente uma inteligência equivocada, distorcida. E junto a ele vai esses outros espíritos. Por que esses espíritos vão junto? Porque estão na mesma sintonia. São espíritos que não têm ainda a condição de liderar, então quando percebe que estão só, encontra esse grupo, ele se associa a esse grupo. Nós estávamos falando com um jovem, ele estava em Salvador, e ele disse assim, eu voltei porque são muitos convites para as atitudes, as atividades equivocadas. Então, a título de não permanecer no ambiente, para não adentrar esse cenário do equívoco, preferi retornar. E aí ele retorna, nos pede uma oportunidade para trabalhar e, naturalmente, a gente compreende e abre as portas. São pessoas que percebem a sua fragilidade e dizem, continuando, eu certamente cairei nesse abismo profundo. Então, eu prefiro sair. Olha que decisão sábia. Não é assim, Selenita? Sim, com certeza. A gente precisa estar alerta. Nós não somos um pedaço de isopor solto na maré, que a onda joga para lá e para cá. Não, nós somos uma embarcação, nós temos leme. Depende de nós querermos tomar conta do nosso leme e direcionar o caminho que vamos percorrer. Está tudo aí à nossa frente, o bom caminho e o mau caminho. Aí entra o livre-arbítrio. Depende de nós apontarmos para a direção correta. E nessa dependência de cada um no seu processo de autotransformação, que nós vamos concluindo, encerrando o nosso programa por aqui. O nosso tempo acabou e nós agradecemos a você, Selenita, agradecemos aos nossos internautas, a Sorá, como é que é o nome deles? Meu Tavares. A mensagem para a gente, não. Aqueles que mandaram as perguntas, agradecemos aqui a Sofia, Messias e também a Saulo Matias. Muito obrigada a vocês por encaminhar essas perguntas que enriquecem o nosso programa. Por isso que a gente diz, se inscreva lá em nosso canal, dê lá o seu joinha, compartilhe essa informação, porque com certeza almas hão de libertar-se através dessa mensagem inovadora que nos dá o bom ânimo e a vontade para continuarmos a jornada. Dessa maneira, nós convidamos a nossa querida Selenita para que possa fazer a prece final. Por favor, Selenita. Senhor Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, estamos imensamente agradecidos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e juntos estarmos ponderando diante da nossa pequenez, mas ponderando sobre os seus ensinamentos que vêm até nós por diversos meios, diversos caminhos. Nessa oportunidade, através de um livro, de um episódio escrito por um irmão jamais evoluído que nós. Então, essa oportunidade é ímpar. A cada passo, a cada linha dessa história narrada, nós vamos podendo descortinar o que o Senhor deixou como ensinamento, que às vezes nós passamos batido. Então, essa oportunidade é muito especial, Senhor. Muito obrigada. Mais uma vez, que o seu amor e sua paz esteja sempre conosco e que nós possamos levar
amor e paz em todos os lugares que nós chegarmos. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.